Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 23. Atos 4, 23. É sempre um privilégio estar aqui, poder compartilhar a palavra com os irmãos. E nesses últimos dias aí o coração vai ficando um pouquinho mais apertado, né? A gente sabe que estamos terminando um processo aí junto ao presbitério. Com a graça de Deus, seremos licenciados, ordenados e com a graça de Deus estaremos assumindo um campo no ano que vem. Então é sempre um misto de emoções aqui. Mas é muito bom estar com os irmãos, muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Atos 4, 23. Provavelmente vai estar sendo transmitido aqui atrás também no nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Eis-nos aqui, Pai, mais uma vez diante de Ti. Eis-nos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. E nós pedimos, Pai, que o Senhor realmente fale conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos realmente extrair lições importantes desse texto para as nossas vidas, Pai. E que nós possamos caminhar segundo aquilo o que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? O livro de Atos, ele conta sobre o início da igreja cristã. Ele fala sobre a igreja primitiva. E quando a gente olha para esse livro, quando a gente começa a ler o livro de Atos, aqueles que já tiveram esse privilégio, essa oportunidade, a gente vê que esse livro, assim como toda a palavra de Deus, e isso eu tenho falado várias vezes aqui, é um livro que também a gente vê uma história real, feita de pessoas reais. E a história da igreja primitiva também é uma dessas histórias reais. Ela fala, é uma história de gente de verdade, gente que falha, é uma igreja de verdade, é uma igreja que não é perfeita, como alguns esperam que a igreja seja perfeita. É interessante que quando a gente olha para os nossos dias, existe uma série de pessoas que deixam de congregar, que deixam de estar na igreja, porque acham que a igreja não é perfeita. Porque acham que a igreja tem pessoas que são pecadoras, porque acham que a igreja erra em algumas áreas. E essas pessoas, normalmente, elas começam a ir para uma igreja, daqui a pouco elas veem que essa igreja não é perfeita, elas vão para outra igreja, veem que não é perfeita, e depois de um ciclo elas se tornam normalmente desigrejadas, porque elas não conseguem encontrar essa igreja perfeita. Sendo que essa igreja perfeita, aqui na Terra, ela não vai existir. Se a gente for esperar que exista uma igreja perfeita, feita de pessoas perfeitas, e que tome todas as decisões da maneira correta, a gente não vai ter isso aqui. Isso é uma coisa que a gente vai, com certeza, experimentar no céu. Com a igreja, quando ela estiver lá redimida, a gente vai ver essa igreja perfeita. Mas enquanto a gente está aqui na Terra, a gente vê que essa igreja, ela realmente tem defeitos,
Isso não é motivo para essa igreja andar de maneira errônea, de maneira errada, mas nós andamos numa igreja que ela é imperfeita. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos nesse livro de Atos uma igreja que ama o Senhor. Uma igreja que busca a vontade de Deus, uma igreja que vive segundo a direção do Espírito Santo, uma igreja que caminha para a glória de Deus. E essa igreja de Atos, ela nos traz vários exemplos. Em um outro momento, eu já compartilhei com os irmãos a palavra que está em Atos 2, 42, tanto que toda vez que eu falo de Atos, o pessoal já acha que é Atos 2, né? Mas hoje é Atos 4. E naquela oportunidade eu lembro que eu falei sobre a igreja que tinha 4 pilares no qual ela se ergueu, e acho que pouco tempo atrás eu trouxe um estudo sobre isso também na IBD, né? Sobre a igreja de Atos. E essa igreja ela perseverava em 4 áreas, que é na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Esses eram os 4 pilares nos quais essa igreja está baseada. E essas eram as 4 áreas nos quais essa igreja perseverava. Hoje nós vamos ver um texto que fala um pouquinho sobre a oração. Essa igreja ela perseverava em oração, e quando a gente olha esse texto aqui, está falando, o próprio título dele fala sobre uma igreja em oração. Então a gente está falando dessa igreja que perseverava em oração. A igreja de Atos ela perseverava em oração, e no texto que nós lemos hoje, nós conseguimos perceber isso. Essa igreja, e quando a gente olha aqui, nós estamos no 4º capítulo, no início do livro de Atos, e a gente vê que já aconteceram algumas coisas com essa igreja, mas a gente está bem no início dessa história. Se a gente puxar um pouquinho para trás, a gente vai ver, Jesus ele é assunto aos céus, os discípulos eles ficam ali, eles se colocam em oração, pedem direção de Deus para a escolha do 12º apóstolo, que iria assumir o lugar de Judas. Deus dá a direção para eles, e eles escolhem esse apóstolo, e a gente vai seguindo no texto, a gente vai vendo que o texto continua. Logo no capítulo 2, a gente vê a questão de Pentecostes, onde aquela igreja, a gente tem o relato da descida do Espírito Santo, aquela igreja, aquele lugar fica cheio do Espírito Santo, e, de certo modo, no começo já era uma pequena confusão, ali onde as pessoas não conseguem entender. Alguns veem aquela experiência ali, aquele momento como algo de Deus, outros julgam que aquelas pessoas que ali estão embriagadas, e daí Pedro, ele se levanta no meio do povo ali, e ele começa a pregar, ele começa a expor a palavra de Deus, e a gente vê que no final daquela pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, uma igreja que começa com algumas pessoas, talvez uma centena de pessoas ou um pouco mais. Depois de uma pregação, o número dessa igreja aumenta para quase 3.000 pessoas. E a gente vê que a história continua. E no capítulo 3 a gente vê Pedro. Pedro ele vai para o templo orar, ele vai para a oração da hora nona. E ali no templo Pedro e João eles encontram com um homem coxo de nascença. O texto aqui vai falar que esse homem ele era coxo de nascença. Logo mais à frente vai falar que esse homem tinha mais de 40 anos. Então a gente vê que era uma vida inteira desse homem coxo. E esse homem ficava pedindo na frente do templo. Então provavelmente todos do templo ali conheciam ele. É que nem a gente aqui. A gente já tem alguns, principalmente gente que é da igreja aqui, as pessoas normalmente procuram a gente acaba conhecendo todas as pessoas que estão em condição de rua, e por assim dizer, todas as pessoas que passam dificuldades, e graças a Deus porque essas pessoas procuram a igreja. Elas entendem que a igreja é um lugar onde elas têm um apoio. Então, provavelmente as pessoas já conheciam aqueles homens lá, provavelmente Pedro e João já conheciam, porque a própria palavra diz que eles perseveravam unânimes no templo orando. Então, provavelmente eles sempre passavam, viam aquele homem lá, e esse homem, nesse dia, pede uma esmola para Pedro e João. Pedro, ele de maneira maravilhosa, ele fala que ele não possui nem ouro nem prata, mas ele fala que em nome de Jesus que aquele homem levante. E a gente vê ali um milagre, onde Deus usa a vida de Pedro para produzir um milagre na vida daquele homem.
E a partir dali, há uma certa comoção, as pessoas ali, eles ficam atônitos, e Pedro, ele vê uma oportunidade ali, e ali ele começa a falar sobre o Evangelho. Ele fala do Evangelho para aquelas pessoas, ele prega para aquelas pessoas, e Pedro não tem nem oportunidade de terminar o sermão dele, por assim dizer, porque ele está pregando ali, quando algumas pessoas do Sinédrio vêm, o capitão do templo vem e leva ele preso. Mas é interessante que o próprio texto fala que mesmo que a pregação de Pedro não termina, Pedro ele faz o apelo, ele apresenta Jesus para aquelas pessoas, e o número se eleva a 5.000 pessoas. A gente vê essa igreja crescendo, Deus usando os apóstolos, e essa igreja vai crescendo. E Pedro e João eles são presos, eles são levados perante o Sinédrio, ali eles têm que se apresentar, os principais ali dos judeus questionam eles sobre a questão da palavra de Deus, questiona eles sobre a questão do milagre, mas era algo que eles não podiam esconder. As pessoas tinham visto, todas as pessoas que estavam ali tinham visto, aquele homem que fazia mais de 40 anos, que era coxo, aquele homem ele é curado e ele entra pulando dentro do templo. O texto fala sobre isso no capítulo 3. Então eles veem esse homem ali, um homem que foi restaurado a sua saúde, e daí as pessoas não têm o que falar. Mas mesmo assim eles ameaçam Pedro e João, dispensam eles, não tinham o que fazer, mas dispensam eles, mas ameaçam para que eles não falassem mais o Evangelho. E nesse momento, a partir daí se encontra o texto onde a gente leu, que é o texto de Atos 4, a partir do versículo 23. É a partir desse momento que a gente vê que esses homens, eles encontram a igreja, esses homens encontram o povo, não toda a igreja, porque a gente vê que a igreja estava muito numerosa, mas parte daquela igreja, quando eles saem da cadeia, eles vão procurar os irmãos. E ali eles relatam aquilo que aconteceu. Eles relatam que eles foram inquiridos pelo Sinédrio, eles relatam o que aconteceu. E a primeira coisa que essa igreja faz, e isso é muito interessante, essa igreja ela se coloca em oração. Essa igreja, o texto que a gente leu aqui, a partir do versículo 23, fala assim, ó. Versículo 24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Ou seja, essa igreja, eles estão passando por um problema. A gente vê que a partir daí começa a perseguição da igreja. E essa perseguição ela só vai aumentando no livro de Atos. Mas a gente vê que a preocupação desses irmãos, de Pedro, João, e daqueles irmãos que recebem eles, é a preocupação de orar. É a preocupação de se colocar diante de Deus, porque eles sabiam que Deus traria a direção correta para a vida deles, que Deus saberia qual o destino, e eles colocam a vida deles diante de Deus. É muito interessante que a gente vê essa questão da perseguição. Ela está tomando forma ali. A perseguição, a gente já conhece a história, a gente vê que logo depois Estevão ele é martirizado, os apóstolos, em sua maioria, são martirizados, outros discípulos são martirizados. A própria história nos fala sobre pessoas que são lançadas e os leões devoram. Foi uma perseguição realmente muito cruel. E essa perseguição ela começa a partir desse momento. Mas a igreja, ela vai ali, ela se coloca em oração. Ela se coloca diante de Deus para pedir a direção de Deus para a vida deles. E essa oração que eles fazem é uma oração que ela é muito interessante. Quando a gente olha, ela nos traz várias informações importantes que nós devemos aprender também sobre a oração. E quando a gente vê, quando eles começam essa oração, eles já começam num tom onde a gente aprende muito, porque eles falam assim, nós estamos lendo no versículo 24 ainda, fala assim, ó, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É muito interessante, a gente chega aqui, a gente olha como essa igreja, ela se coloca perante Deus, e a primeira palavra deles de oração, eles se colocam diante de Deus e eles reconhecem a soberania de Deus. A primeira coisa que eles fazem, antes de qualquer coisa, na oração deles, eles reconhecem a soberania do Senhor. Eles reconhecem
que Deus ele é soberano. E por que isso é importante? Porque é isso que vai pautar toda a oração. Para falar a verdade, nós como reformados, nós sabemos que essa questão da soberania é isso que pauta as nossas vidas. É entender a soberania de Deus. Entender que Deus tem o governo sobre todas as coisas. E é a partir disso, quando a gente ora a partir disso, é uma oração diferente. Porque daí a gente não tem espaço para os nossos achismos, não tem espaço para o nosso eu, não tem espaço para nada, tem espaço unicamente para o Senhor. Eles se colocam diante de Deus, eles sabem que Deus governa sobre todas as coisas, eles têm eles entendem que eles precisam se colocar diante da soberania do Senhor. E eles falam, tu, soberano Senhor. Eles se colocam como igreja diante de Deus e eles creem na soberania. Eles entendem a soberania como algo principal. E é a partir disso que a gente vê que a oração deles se desenvolve. A gente vai voltar nesse tema da soberania ainda nessa oração, porque, novamente, um pouco mais à frente é falado sobre essa questão da soberania, mas eles colocam e eles entendem que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E a oração segue. E a gente vai ver no versículo, ainda no versículo 24, ele fala, tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E a gente vê o que aqui? A gente vê que eles entendem que Deus ele governa sobre todas as coisas e que Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Eles falam, Deus foi quem criou o céu, Deus foi quem criou a terra, Deus foi quem criou o mar, Deus foi quem criou todas as coisas. Deus foi quem criou as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Deus ele é aquele que ele tem todo o poder nas mãos. Então eles reconhecem a soberania de Deus, eles reconhecem o poder de Deus, e essa oração que eles fazem é a partir disso. É a partir da soberania, do governo de Deus, e é a partir de saber que Deus, ele é aquele que é todo poderoso, aquele que governa as nossas vidas. E eles seguem a oração deles, e eles falam assim, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e o seu ungido. E o 27 fala assim, porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel, se juntaram com teus santos servos Jesus, a quem ungistes. E a gente vê aqui, nesse momento, que eles reconhecem Jesus como o Messias prometido. E aqui nós temos, na citação da oração deles, eles citam o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo messiânico, onde fala de Jesus. Essa parte é onde na Bíblia ela está recuada. E a gente vê esse texto no Salmo 2. Um salmo reconhecidamente, salmo messiânico. E eles pegam, e é interessante que eles reconhecem esse Jesus. Porque eles recitam o salmo na oração, e logo embaixo eles falam, no 27, porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então eles entendem que Jesus ele é ungido de Deus, que Jesus ele é o Messias prometido, que Jesus é aquele que veio para salvar, e eles entendem que esse Jesus, ele estava ali e ele morreu. Só que é muito interessante porque a oração deles, eles reconhecem isso, reconhecem que Jesus morreu, eles reconhecem que Jesus ressuscitou, mas eles falam algo muito importante logo à frente, no 28, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então eles entendiam nessa oração, eles entendiam que, e aqui a gente está voltando à questão da soberania, eles entendiam que Deus ele é soberano, e ele governa sobre todas as coisas. Então eles entendiam que até a morte de Jesus, tudo aquilo, nada daquilo fugiu do plano de Deus. Nada daquilo foi um acaso, mas eles entendiam que Deus é quem estava guiando todas as coisas. E isso é mais impactante ainda quando a gente olha para a vida do próprio Pedro. Pedro ele estava com Jesus quando Jesus foi para ser crucificado. E os irmãos, provavelmente vocês lembram,
que quando Jesus fala para Pedro que ele era necessário que ele padecesse, Pedro é o primeiro que fala, não, Jesus, não, ninguém vai relar a mão em você, não. Você está comigo aqui, eu não vou deixar nada acontecer com você. Mesmo Jesus falando que era necessário que aquilo acontecesse, Pedro fala, não vai acontecer. E quando Jesus ele é capturado, o que Pedro faz? Ele mete a espada na orelha do soldado lá, do Malco, e decepa. Porque ele não tinha entendido que aquilo era o propósito de Deus. Mas a gente vê que a maturidade de Pedro, como é que Pedro ele amadurece. E nesse momento aqui ele está orando junto com essa igreja, e ele entende que aquilo que aconteceu foi porque Deus não somente permitiu, mas era Deus quem estava guiando toda aquela situação para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então essa igreja reconhecia realmente esse governo de Deus, reconhecia que Deus sabe aquilo que ele está fazendo. Deus ele reina e Deus ele governa. Então quando essa igreja ora, ela ora reconhecendo isso. Ela ora reconhecendo, conhecendo e reconhecendo o Deus a quem ela serve, que é o Deus soberano. E a gente vai seguindo no texto aqui. O texto, essa igreja ela segue a oração, e daí eles falam, no 29, agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede a teus servos que anuncia a tua palavra com toda a ousadia. É interessante que depois deles reconhecerem essa grandeza de Deus, reconhecerem o poder de Deus, reconhecer que Deus governa sobre todas as coisas, eles vão pedir a Deus. Eles começam a petição deles. E seria até normal se alguém pedisse, falasse, ó Deus, que cesse essa perseguição, que o pessoal pare de perseguir a gente, mas essa não é a oração dessa igreja. A igreja dessa oração é para que Deus dê intrepidez, para que Deus dê ousadia, para que essa igreja continue a pregar, a proclamar a palavra de Deus. E isso tem a ver com soberania também, porque essa igreja, ela sabia, e Deus já havia falado por intermédio de Jesus, que viriam tempos difíceis, que viriam tempos de perseguição. Então essa igreja sabia, por mais que estava no começo da perseguição, essa igreja sabia que viriam tempos sombrios. Mas ela se coloca diante de Deus, ela não pede para que esse tempo pare. Mas ela pede o quê? Ela pede coragem para proclamar a palavra de Deus. Coragem para falar da palavra de Deus. Coragem para anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante porque quando Pedro e João eles estão sendo inquiridos ali, e eles estão sendo ameaçados, no capítulo 4, o pessoal pega e fala para eles, não é para vocês falar mais. A gente não quer que vocês falem mais, a gente não quer que vocês continuem anunciando isso daí. E daí a gente vê que é interessante a resposta de Pedro, e nós vamos aqui, e isso está em Atos 4, 19 e 20. Diz assim, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, mesmo eles sendo ameaçados, eles falam, não, a gente não pode deixar de falar. É como vocês falassem, a gente viu algumas coisas que não dá para desver, que nem o pessoal fala, né? Eu vi e não dá para desver. E não tinha como eles voltarem atrás no caminho que eles estavam. Eles já conheciam o Senhor, eles viram Cristo ressurreto. E não tinha como eles não tinham outra opção. Eles entendiam isso. Com a experiência que eles tinham, com aquilo que eles tinham vivido com Deus, eles não tinham a opção de não falar. A única coisa que eles poderiam fazer é falar, é anunciar o Evangelho, é anunciar aquilo que eles tinham experimentado, aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que os olhos deles viram, aquilo que o coração deles sentiram, aquilo que eles estavam vivendo e aprendendo. Eles não tinham opção de não falar. Eles não tinham opção. Então, por isso eles pegam e falam, a gente vai continuar falando. E a gente vê que nessa oração, por isso eles pedem intrepidez. Porque eles não poderiam deixar de falar do Evangelho, mesmo que viesse a perseguição,
mesmo que eles corressem risco de morte, eles não poderiam deixar de falar. Fato que aconteceu, nós conhecemos a história bíblica, nós conhecemos o relato, nós conhecemos o livro de Atos. A gente vê que, como eu disse para vocês, a perseguição ela se intensifica. Mas em nenhum momento a gente vê essa igreja deixando de anunciar o Evangelho. E essas pessoas anunciaram o Evangelho em todos os momentos. O próprio Pedro, quando ele está sendo inquirido ali no Sinédrio, ele anuncia o Evangelho, ele começa a pregar, ele vê uma oportunidade ali, ele começa a pregar. As pessoas falam, não é para você falar, e ele falando. Ele explicando o Evangelho, ele evangelizando o pessoal ali. E da mesma maneira eles continuam. E não somente Pedro, mas a gente vê que toda essa igreja, os discípulos, eles vão e eles anunciam o Evangelho. E eles pedem, a oração deles é essa: dá-nos intrepidez, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, para que nós continuemos a pregar, a anunciar o seu Evangelho, a sua palavra. E nós seguimos aqui, nós vemos que no 29 eles continuam essa oração falando: agora, Senhor, olha para a ameaça deles. No versículo 30, fala assim: enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do seu santo servo Jesus. E eles continuam, eles falam, porque eles tinham feito uma cura, eles falam: estende a mão, Senhor. Continua a curar, continua a fazer a tua obra no meio desse povo. E a gente vê que a glória, eles não dão glória para eles, não falam, eu tenho o dom de cura. Eles não colocam uma placa e falam, a mão de Deus, a cura está aqui. Mas eles atribuem essas curas a Jesus. Eles não procuram a glória deles, eles não procuram a promoção deles, mas eles procuram dar glórias ao nome de Jesus. E o último versículo que a gente deu nessa noite, o versículo 31, daí fala o desfecho, né? Porque eles orando, quando eles terminam de orar, o lugar onde eles estavam reunidos treme. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles recebem a resposta de oração, e com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. E é tão interessante a gente ver aqui, no capítulo 2 a gente vê essa questão de Pentecostes, a gente também vê essa questão do Espírito Santo ali ele chega como um vento impetuoso. A gente vê essa questão das línguas sendo distribuídas, e essa questão das línguas é uma discussão para outro dia, e vocês vão ter a oportunidade de perguntar sobre isso para o pastor, porque é um assunto extenso. Mas a gente vê que nesse momento eles ficam cheios do Espírito Santo. Mas nesse momento a gente não vê esse anúncio, que começaram a falar em outras línguas. Mas eles começam a anunciar a palavra de Deus. Assim como eles, no capítulo 2, quando eles ficam cheios do Espírito Santo, eles pegam e o final fala que eles glorificavam a Deus. Então, quando a gente vê pessoas cheias do Espírito Santo, eles anunciam a palavra de Deus. Eles se colocam diante de Deus, eles glorificam ao nome do Senhor. E isso é muito importante falar, isso é muito importante deixar claro. Porque muitas vezes nós vemos pessoas procurando o Espírito Santo apenas para que tenham experiências transcendentais, experiências metafísicas, para sentir alguma coisa, como se o fim de ser cheio do Espírito Santo fosse isso, apenas uma sensação, apenas um arrepio ou qualquer coisa do tipo. Mas o Espírito Santo, onde ele está, ele toma a pessoa, e essa pessoa, ela vive para a glória do Senhor. Ela vai glorificar a Deus, ela vai proclamar a palavra de Deus, ela vai entregar a vida dela diante de Deus. Então é muito importante a gente ver isso. E eu queria trazer, diante desse texto, algumas aplicações para nossas vidas também, que são muito importantes e que esse texto nos traz. A primeira dela é: saiba a quem tu ora. E nós vemos que logo no começo aqui dessa oração, e nós já falamos sobre isso, eles conheciam Deus a quem eles serviam. Então eles conheciam e reconheciam a soberania de Deus. Eles conheciam e eles reconheciam o poder de Deus. Eles sabiam quem Deus era.
Eles sabiam a quem que eles estavam orando. E isso é muito importante para a gente quando a gente se coloca em oração. A gente saber a quem que a gente está orando. Porque muitas vezes a gente vê pessoas orando a Deus como se elas fossem Deus e Deus fosse um serviçal delas. Onde elas chegam lá e elas determinam, onde elas chegam lá e elas exigem. E não existe soberania de Deus, mas existe a soberania da pessoa só. Onde ela é a soberana ali e aquilo que ela quer é aquilo que Deus tem que fazer. E isso é muito grave. A gente tem que orar reconhecendo quem Deus é, sabendo quem Deus é, sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que está acima de todas as coisas, que Ele é o Deus que governa, que Ele é o Deus que conhece cada coisa, cada canto das nossas vidas. Deus é aquele que tem a história na mão. E é aquele que age na história, é aquele que não somente age, mas aquele que conduz a história. Isso é muito importante a gente saber. Deus, Ele é aquele que conduz a história. Então, é esse Deus que a gente ora, é esse Deus que a gente se coloca diante dEle. Então, nós temos que chegar diante dEle realmente com todo temor, com todo tremor, como servos, como alguém que não merece estar diante dEle, como alguém que realmente não merece. E eu, preparando esse estudo aqui, eu estava lembrando daquela música que a gente canta aqui, que é o Tu é Soberano. Eu não vou cantar porque é melhor vocês imaginarem como é que a música é. Eu tenho um certo problema de afinação. Mas a gente fala sobre essa música ela fala sobre o Deus que é soberano. E mesmo apesar dessa glória dele, ele se inclina a gente. Então, esse é o sentimento que a gente tem que ter quando a gente chega diante de Deus. Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele é o Deus que conhece a cada coisa. E Deus é aquele que sabe o melhor para nossas vidas. Muitas vezes nós estamos orando por coisas que não são coisas que Deus quer para a gente. E a gente tem insistido na oração. E muitas vezes Deus tem mostrado para a gente que não é aquilo. E a gente tem insistido, porque a gente quer vencer, quer de braço com Deus. A gente é que nem criança mimada, que quer ganhar no grito. Acha que Deus vai fazer porque a gente está enchendo, tipo assim, falando. Acho que assim, Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. A gente tem que chegar diante de Deus com todo o temor diante de Deus e colocar: Deus, Tu és soberano. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu é aquele que tudo pode fazer. E a gente chegar realmente de maneira humilde diante de Deus. Colocar nossas petições de maneira humilde diante de Deus. Colocar aquilo que está diante do nosso coração, a gente pode rasgar o nosso coração, mas de maneira humilde, sabendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, sabendo que Deus, Ele é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. O segundo ponto que nós temos aqui, e a segunda aplicação, é: saiba por meio de quem tu ora. A gente vê que essa igreja aqui, eles sabiam. E eles falam do santo servo Jesus. Então é muito importante que a gente saiba. A nossa oração, nós sabemos que, e a palavra fala lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então a gente vê que Jesus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Essa igreja, ela havia entendido, e eles, na oração aqui, eles reconhecem que Jesus Cristo havia morrido. Eles sabem que Jesus ressuscitou, eles sabem que Jesus, é por intermédio de Jesus que nós nos achegamos a Deus. É por intermédio de Jesus que a gente pode chegar, que a gente pode colocar nossas petições, e nós devemos chegar diante de Deus em nome de Jesus, e nós não devemos usar o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Tipo assim, eu tenho que falar no final da palavra, e a gente vê muita gente assim. E eu já fiz muito isso também. Em outros tempos, a gente chega e ora a Deus, a gente fala em nome de Jesus, como se fosse, se eu falar em nome de Jesus vai dar certo, que daí Jesus vai abençoar. E a gente usa isso como se fosse um amuleto.
Então, qualquer oração que a gente faz em nome de Jesus. E muitas vezes a gente está orando coisas que Jesus nem sequer aprova. A gente está orando por coisas que Jesus nem sequer aprova. A gente está falando com Deus sobre coisas que a própria palavra vai contra. Então isso é muito sério. A gente tem que chegar diante de Deus, a gente tem que saber que a gente tem um mediador. Que esse mediador é Cristo, a gente tem que se submeter a esse mediador. A gente chega diante de Deus por esse mediador, mas a gente chega sabendo, submisso a esse mediador, conforme a vontade de Jesus. A gente não tem como falar em nome de Jesus se é algo que Jesus sequer aprova. Então a gente tem que saber que a gente está orando, a gente tem que saber o que a gente está pedindo, a gente tem que se colocar, saber que é pelo nome de Jesus que a gente tem acesso, é por essa morte aqui que a gente vê, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, não somente morreu, né? Mas ressuscitou por nós, e hoje Ele governa, e hoje Ele reina, e é em nome de Jesus, desse Jesus que a gente ora. É em nome desse Jesus, é por causa do sangue dele que a gente tem acesso ao Pai. Então é assim que a gente chega, reconhecendo quem Jesus é. E a terceira aplicação que eu queria trazer para vocês nessa noite é: saiba como orar. Essa igreja, ela sabia como orar. A gente vê que essa igreja levanta a voz dela em oração diante de Deus, e ela sabia como orar. Ela não orou buscando a vontade dela, ela não orou buscando conforto, ela não orou buscando qualquer tipo de bens, ela não orou buscando um crescimento numérico em si mesmo. Vamos crescer para ficar uma igreja grande. Não, eles oram se submetendo à vontade de Deus. Eles sabiam que Deus já tinha falado por meio de Jesus que eles deveriam anunciar o Evangelho. Eles foram comissionados para isso. Eles sabiam que era função da igreja anunciar o Evangelho. Então, por isso que eles não se preocupam. Por isso que eles não estão preocupados com a perseguição em si, mas estão preocupados em falar do Evangelho. Porque eles já sabiam qual era a vontade do Senhor. Deus já, como falei para vocês, Jesus já havia advertido eles sobre a questão da perseguição, e eles já sabiam o que iria acontecer, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles já sabiam do mandamento, e sabiam que eles deviam anunciar o Evangelho. Então, por isso eles colocam diante de Deus. E a petição deles é para isso, para que Deus faça a vontade dele através dessa igreja, para que Deus faça a vontade dele através daquele povo. Eles se submetem à vontade de Deus. Então, quando a gente fala em saber como orar, e toda oração deve ser feita assim, deve ser submetida à vontade de Deus. Não às nossas vontades, não aos nossos planos, não aquilo que a gente quer, mas toda oração ela deve ser submetida pura e simplesmente à vontade de Deus. Porque Ele é que sabe o que é o melhor para nós. Ele é que sabe aquilo que a gente precisa. Mesmo antes da gente pedir, Ele já sabe. Então, por isso, a gente tem que se colocar diante de Deus quando a gente vai orar, e a gente orar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Deus deseja. Ele é soberano. Não somos nós os soberanos na oração. Deus, Ele é soberano. Não somos nós os poderosos. Deus, Ele é poderoso. Então, quando a gente chega em oração diante de Deus, a gente é chamado para essa vida de oração e colocando-se, submetendo-se à vontade de Deus. Então, a nossa oração deve ser sempre assim. E é muito importante a gente lembrar que a nossa oração, muitas vezes, ela vai refletir a nossa teologia. A nossa oração, ela vai refletir aquilo que a gente crê. Então, a nossa oração precisa ser submetida à vontade de Deus. Deve ser uma vontade submissa à vontade de Deus. E nós devemos aprender a orar. Essa igreja de Atos, eles aprenderam a orar. Eles oravam muito. E todas essas orações que a gente vê eles fazendo são orações debaixo da vontade de Deus, debaixo do governo de Deus. E nós como igreja, nessa noite, nós como igreja no Brasil, nós como igreja no mundo, nós somos chamados à oração. Nós somos chamados a viver
essa vida de oração, nós somos chamados a caminhar nessa vida de oração, nessa vida que realmente glorifica a Deus também através da vida de oração. Nós temos esse chamado, nós somos chamados para a igreja como isso, e que a gente realmente aprenda a fazer isso, que a gente aprenda a caminhar dessa maneira. Esse texto que ele nos mostra, e essa igreja, ela viveu dessa maneira. Quando a gente vai continuar, a gente vê que a perseguição, como eu disse para vocês, a perseguição aumentou, mas essa igreja não parou de orar. A perseguição aumentou, mas essa igreja, ela não parou de anunciar. A perseguição aumentou, mas essa igreja não deixou de ser cheia do Espírito Santo. Essa igreja não deixou de glorificar a Deus em todas as suas atitudes. E nós somos chamados a isso como igreja também. Nós somos chamados a isso como povo de Deus. Que nós possamos realmente, quando se colocar diante de Deus para orar, seja individualmente, seja como igreja, que a gente possa ter essa noção de saber quem Deus é, de saber que nós temos um mediador e que nossa vontade deve estar submissa a Ele, e saber que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Orar não para a nossa glória, não para o nosso conforto, mas segundo a vontade de Deus. E que Deus ele nos dê como igreja intrepidez também, para que nós possamos anunciar a palavra, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho. Eu não sei se mais para frente, em algum tempo, em alguns anos, nós viveremos uma perseguição. Eu creio que, de certo modo, há uma perseguição velada. Não que tudo aquilo que o pessoal fala hoje, que é perseguição contra evangélicos, é perseguição. Mas eu creio que já há uma perseguição velada e que tem chances dela também se agravar, dela se intensificar. E que nós estejamos realmente prontos para anunciar a palavra. Que nós não atualizemos a palavra para trazer aquilo que as pessoas querem ouvir, que nós não negociemos a palavra, mas que nós estejamos prontos para anunciar com toda a intrepidez a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai.